Bom dia, paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você vai ouvir esse vídeo, né, assistir, mas que o Senhor vai falar ao teu coração, que ele chegue na hora exata na tua vida, que ele venha ser uma resposta de oração, que ele venha alegrar o teu coração e saber que Deus, ele é contigo. Deus é contigo todo instante, todo momento. Talvez você não entenda o que você está passando, né, eu sempre falo, mas eu quero que você entenda que tudo está dentro do plano do Senhor. Tudo está dentro do propósito do Senhor, nada foge do seu controle, nada, nada. Ainda que pra você não faça sentido, né? Às vezes pra gente não faz sentido, a gente não entende. Deus, por que está passando? Por que eu tô passando por isso? Parece que é uma eternidade, né? Mas nada dura pra sempre, tudo que Deus faz é com propósito. E por vezes a gente não vai entender na hora, a gente vai entender lá na frente, né? Algumas coisas, e as outras a gente não vai, mas eu sei que tá cooperando para o nosso bem, para o nosso crescimento. E dessa vez, realmente, eu vou deixar uma palavra bem breve aqui pro teu coração. O Senhor falou tremendamente comigo, eu creio que vai falar com vidas também. Se encontra lá em Salmos 51, eu amo esse salmo, porque é um salmo de quebrantamento. Depois que Davi, ele caiu com Betseba, e que o profeta Natan foi ali e falou do pecado dele, né? Porque até então, Davi não tinha noção da gravidade do que ele tinha feito. Ele sabia que ele tinha errado, mas ele... É igual eu falo, o pecado eles nos cega de uma forma terrível, ao ponto de achar que o que a gente está fazendo não é tão grave, né? E no fundo, é grave, é muito grave. E precisou o profeta Natan ali expor de uma forma que ele entendesse o que ele fez foi muito grave aos olhos do Senhor. Que ele houve o adultério, né? O adultério premeditado, houve o homicídio, porque ele colocou ali o esposo de, que eu esqueci o nome agora, de Betseba ali na frente do exército justamente para morrer. E mentiras, né? Porque uma coisa vai puxando outra, né? Você vai mentindo, vai ocultando. Quando você vê que está no emaranhado terrível de pecado. Mas Deus, ele é misericordioso. Depois que Natan expôs ali o pecado, Davi, ele se quebrantou. Ele viu a gravidade que ele tinha feito. E esse Salmo 51, ele é uma oração, né? Que ele pedindo a Deus pela misericórdia. Mas eu quero focar aqui, a partir do versículo 30, que fala assim: Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não lances fora da tua presença, não retires de mim o teu espírito. Torna-me da alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, os pecadores a ti converterão. E essa palavra aqui, Davi está totalmente quebrantado. E a súplica foi: não lances de mim fora da tua presença, nem retires de mim o teu espírito. Esse versículo eu acho assim, muito forte, porque Davi estava falando: Senhor, eu errei, eu pequei, eu transgredi o teu mandamento, assim, eu errei de uma forma qual eu imaginaria que eu iria fazer isso. Mas, Senhor, eu posso perder tudo, eu posso perder meu reinado, eu posso perder tudo que eu tenho, os bens, as riquezas, posso perder o trono, posso perder pessoas, mas, Senhor, eu não posso perder a tua presença. Davi declarou isso: Senhor, eu não posso viver sem a tua presença. Eu posso perder isso aqui tudo, Deus. São coisas materiais, eu pequei, eu errei. Eu entristeci o teu coração, né? Não me lança fora da tua presença. Não retira, Senhor, de mim o teu espírito. Isso é uma oração quebrantada. Isso é uma oração assim que ele rasgou, sabe, o coração. E ele falou assim: não me importa a minha posição. Não importa quem eu sou diante dos homens. Não me deixa sem a tua presença. Porque todo o reinado, tudo que Davi fez na vida dele foi com a presença de Deus. Sem a presença de Deus ele não teria nada, ele não chegaria onde ele chegou. A presença de Deus é que faz toda a diferença. A presença de Deus que nos sustenta. Quantas vezes a gente tá triste, cabisbaixo, ai, querendo desistir, não tá aguentando mais. Aí por vezes a gente vai no quarto, vai orar e se quebranta. E às vezes a gente chega diante de Deus com um sentimento de revolta, sabe? Ai, eu vou orar, mas sabe aquele sentimento, aquela arrogância, aquela coisa. Aí a gente chega diante de Deus e se quebranta e fala: Senhor, me perdoa. Porque às vezes a gente faz as coisas e acha que não é tão grave. Muitas vezes a gente julga o irmão que matou, julga o irmão que adulterou, julga o irmão que prostituiu, julga o irmão que cometeu um grave pecado aos nossos olhos. Só que, meu irmão, a gente não pode ficar apontando o dedo pro próximo, porque somos falhos também. E você acha que a pessoa que matou uma pessoa e a mentira que a outra pessoa conta, você conta, você acha que a outra pessoa que matou é mais grave? A consequência ela é maior. Mas é pecado do mesmo jeito. E muitas vezes somos ótimos, sabe? De julgar as pessoas porque os pecados delas são diferentes dos nossos. Sendo que a gente peca, a gente erra também. E a palavra fala que quando a gente julga o nosso irmão, né? A gente se torna juiz. A gente se torna juiz, tá lá em Tiago. A gente se torna juiz. A gente fica acima da lei. Quando a gente julga aquele irmão que errou, que pecou, que fez. Tu viu o que fulano fez? O menino prostituiu e tava em cima do altar e não sei o que. E começa a tirar pedras, começa a julgar. O próprio Jesus, ele não veio aqui, ele não julgou ninguém, né? Aquela prostituta, quando ele estava escrevendo na areia, ele não julgou. Ele falou: atira a primeira pedra, aquele que tem pecado.
e não achou ninguém que não houvesse pecado, e o próprio Jesus que era santo, que não tinha pecado, ele não julgou aquela mulher. Então a gente não pode ficar julgando os outros pecados dos outros, porque eles são diferentes dos nossos. Ah, prostituiu, mas às vezes você cometeu, você falou mal da pessoa, você soltou uma mentira, você viu algo errado, recebeu um troco errado, viu alguma coisa errado, e mesmo assim você ficou quieto. Você ficou quieto. E você pecou do mesmo jeito, porque não é teu. Então a gente tem que parar com isso de julgar as outras pessoas, porque não estamos aqui pra isso. Não estamos aqui pra julgar ninguém, estamos aqui pra amar, né? O irmão caiu, vai lá com amor, levanta, ora. Se você não é capaz de orar pelas pessoas, de ajudar, então fica quieto, mas não põe o dedo, não critica, não julga. Porque Davi ali, ele sabia que ele tinha errado. Ele sabia que ele tinha errado, ele sabia o que ele tinha cometido. Ele sabia, depois que o Natan falou com ele, sabia da gravidade dele. E agora só restava ele buscar a presença de Deus, arrumar o altar. Ele se arrependeu do pecado e ele pagou a vida, a linhagem dele pagou as consequências do pecado, desse pecado. O filho morreu, a espada não apartou da casa dele, né? O irmão matou o outro estrupou a irmã. Então, assim, foi uma série de coisas. Foi uma série. É muito grave, sabe? A gente tem que ter muito cuidado com a nossa vida com Deus, com a nossa integridade. Tem que ter cuidado porque o inimigo cega, o inimigo ele arma laço. E a gente tem que estar vigilante pra gente não cair. E Davi, com tudo que ele fez, ele falou assim: não retira de mim o teu espírito. Não retira de mim a tua presença, porque quando a gente uma mentira e um adultério é pecado, os dois são pecados, porém a consequência ela é maior, né? Do adultério, da mentira. A consequência do pecado ela é maior, por vezes é mais grave. É isso que diferencia. E as consequências Deus vai permitir que a gente viva. Ele perdoa. Ele perdoou Davi. Perdoou, não matou, não tirou o trono. Mas a consequência veio. A consequência veio. Deus ele te perdoa, Deus ele me perdoa. Só que as consequências dos nossos pecados, a gente vai pagar, né? E eu lembro que eu vivi algumas coisas na minha vida, alguns momentos que realmente, de fato, eu me afastei de Deus, da presença dele. Cometi coisas que eu nunca pensei que iria fazer. Que eu falo, meu Deus, como que eu fiz isso? E o que mais dói quando você peca, que você entristece o coração de Deus, que o que você fez ali foi grave, é o que a primeira coisa que você perde é aquela unção, é aquela sensibilidade. Porque assim, irmão, ter um relacionamento com Deus leva tempo, é dedicação, é oração, é consagração, é busca para você ser usado por Deus, para você ter uma unção, é busca, é renúncia, né? Uma vida de santidade. E ali quando você cai, quando você peca, quando você fere os princípios, aquela presença, aquela unção, aquela intimidade com o Espírito Santo que você tinha, por um tempo você não tem. Eu falo por experiência. Por experiência, por um tempo já não tinha mais aquilo, sabe? Por isso que o Davi sentiu que o Espírito Santo, a reprovação de Deus no ato dele. E a gente sente, aquela coisa já não é mais a mesma coisa. E, meu irmão, para você voltar a ter aquela presença de antes, aquela unção, aquele poder, meu irmão, demora. Para você reconstruir novamente a intimidade, a comunhão. É difícil, não é? Eu falo porque eu vivi. A unção, a presença muda. Por que Davi orou? Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu espírito. Porque o pecado, a própria palavra fala que o pecado, ele é como um tijolinho ali, as transgressões, ela vai fazendo divisão entre a gente e Deus. E quando você vive uma vida de pecado, né? O que é iniquidade? Iniquidade é o pecado que virou ali normal. O pecado, ele já não te incomoda mais. Fazer errado já não te incomoda mais, já não pra você é normal. Aí vai criando, ó, os tijolinhos, criando. E você vai pecando. Aí daqui a pouco, ó, você já não consegue ver Deus, você já não consegue sentir Deus, você não consegue sentir nada. Porque o pecado fez um muro. O pecado fez um muro que você não enxerga mais os teus erros. Porque uma coisa quando a gente tá na presença de Deus, que a gente peca, o Espírito Santo se entristece e a gente se estresse. Fala, puxa, eu fiz aquilo, não era... E a gente se sente mal. E vem aquele peso, aquela coisa ruim. E você fica angustiado, e você vai orar, vai pedir perdão, né? Por vezes a gente demora da gente se perdoar. Meu irmão, às vezes a gente faz umas coisas que a gente não se perdoa por um tempo. Deus já perdoou. Só que a gente fica remoendo aquele pecado, e a gente demora pra se perdoar. Aí o diabo, ele arma o laço, né? E ele fica te acusando. Você já era digno, você pecou, você errou, você não merece mais. E o diabo liga na tua mente. E por vezes a gente precisa se perdoar, porque Deus já perdoou. Deus já perdoou a gente faz tempo. E a gente nesse peso, nessa remoendo. Meu irmão, você precisa se perdoar.
se você já se arrependeu verdadeiramente, tá na presença de Deus, buscando ser melhor, você precisa se perdoar. Tirar esse peso, porque é pesado. E eu já passei por isso, por muito tempo. Eu não me perdoei. Ficava remoendo aquilo, remoendo. Até que Deus usou uma amiga minha, que ela é muito usada por Deus. E Deus usou pra falar comigo. Dos teus pecados eu já nem lembro mais. Tuas transgressões já tá lá atrás. Olha pra frente. E aí me deu uma paz, um bálsamo. Só que Deus já tinha perdoado. Então a gente precisa seguir, gente. Se você errou, pecou, Deus ele tá ali pra te perdoar. Pra você recomeçar. Não há pecado, não há nada que Deus não te possa te perdoar. O único pecado que ele não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Contra isso não tem perdão. Mas fora isso, não há algo que você fez que Deus ele não possa te perdoar. E ele pode fazer tudo novo, recomeçar. Você pode ser um instrumento nas mãos de Deus. A palavra fala que a glória da segunda casa, ela é bem maior do que a da primeira. O fim das coisas ele é melhor do que o início. Não é que eu acho que acabou, que não dá mais, que já era. Não. Deus pode refazer, te dar uma nova história, fazer tudo novo. Então que você venha se perdoar, buscar a presença de Deus. O processo pós-queda, né? Ele é difícil porque vem um desânimo, né? Vem a acusação. E às vezes não é só a acusação da gente, o inimigo. Às vezes é as pessoas, né? As pessoas que insistem em colocar o dedo ali e apontar, falar, você pecou, olha o que você fez. As pessoas, né, ficam comentando, por vezes jogando na cara. Mas eu quero falar pra você, se Deus te perdoa, meu irmão, esquece. Esquece, se Deus te perdoou, esquece, já tá perdoado. Esquece que o homem tá falando. Esquece que o diabo tá falando. Você tá apto a recomeçar. Deus pode te fazer bem mais usado, bem mais cheio da presença, bem mais cheio da unção do que como tu era antes da queda. Então que você venha se sentir amado por Deus, querido por Deus. Por que Davi, tô toda arrepiada, por que Davi foi o homem segundo o coração de Deus? Porque ele era igual a você, ele pecou. Sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi, ele confessava seus pecados. Davi, ele confessava. E ele falava assim, eu não quero ser mais assim. Senhor, eu errei, eu pequei. Mas me deixa com tua presença, me faz melhor. E assim temos que ser, irmão. É confessar os nossos erros, confessar os nossos pecados. Dê nome aos seus pecados quando você for orar. Fala, Jesus, eu errei, eu pequei. Jesus, eu falei mal de fulano. Jesus, eu me deu vontade de dar na cara dele, dela, no trabalho, eu perdi. A Bíblia fala que a gente pode irar. Se irar, mas não pode pecar. Então, sentir raiva é normal. Claro que a gente vai sentir raiva. Meu irmão vai dizer que não sente? Claro que sente, né? Só que agora a gente tem que controlar as emoções pra gente não pecar e piorar a situação. Então Davi, ele foi diferente porque ele era uma pessoa que, por mais que ele errava, ele buscava o perdão de Deus, ele buscava a presença de Deus, ele não permanecia no erro. E você não pode permanecer no erro, você não pode aceitar o erro na tua vida, o pecado, que vire uma rotina. Porque, por experiência, né? Quando você tem o Espírito Santo ali, que você peca, você se entristece, você fica angustiado. Só quando você começa a fazer o pecado de rotina, né? Você já tá naquela vida acostumado a fazer aquelas coisas erradas. Chega a hora que o Espírito Santo se retira, e aí que você começa a pecar, e pra você é normal. Pra você não tá fazendo nada demais. Tá? E que você vai se sentir amado, querido, né? Querida, porque é isso que Deus tem. Um recomeço pra você, uma nova vida, uma vida cheia de a presença de Deus, da unção de Deus. Essa é a palavra de hoje, então, que você venha buscar mais a Deus e que o teu erro você não venha ver como fim. Porque o Senhor está pronto a te perdoar, a te dar uma nova história, né? Deus, ele faz tudo novo. Essa palavra vem falar tremendamente no seu coração, te abençoe, te guarde. Aquela esbaço, compartilhe essa palavra em nome de Jesus. Deus te abençoe.